Vamos à palavra de Deus, irmãos. Essa noite vamos abordar o tema Natal de Anjos e Homens, e o texto não poderia ser hoje outro a não ser Lucas 2, de 8 a 20. Uma das passagens mais conhecidas do Advento e uma das que mais nos chamam a atenção. Lucas, o Evangelho, capítulo 2, verso 8 ao verso 20. Eu peço que você acompanhe a leitura. Você é bom de acompanhar a leitura bíblica? Você demonstrou que foi bom de ler uma leitura bíblica bem longa, ainda há pouco, né? Mais de 40 versículos. Agora, você é bom de acompanhar a leitura bíblica sem que algo distraia você? Um bom exercício para se fazer é você ouvir, não somente se preocupar com a leitura. Às vezes você acaba dividindo sua atenção entre a leitura que o pregador está fazendo e a leitura que você está fazendo, que você está ouvindo e que você está vendo, além de outras coisas que podem nos chamar a atenção. Eu convido você a exercitar a sua imaginação, a se transportar para dentro do texto. É uma narrativa do Novo Testamento, contando aquele momento quando pastores receberam o anúncio de que Cristo havia nascido, e esse anúncio foi feito pelos anjos. É por isso que nós queremos falar sobre o Natal do ponto de vista dos anjos, aqui nesse texto, e do ponto de vista dos homens, aqui representados pelos pastores. Então transporte-se para aquele momento. Você não é anjo e vai ser difícil você se imaginar um. Por mais que você pense que você é um cara legal. É mais fácil talvez você se imaginar pastor. Pastor de ovelha. Mas os pastores de ovelhas, no tempo de Jesus, eram pessoas desprezadas. Pela própria função deles, eles acabavam se colocando fora da participação de todos os rituais. Ou de quase todos os rituais. A lei cerimonial era um problema para eles, porque dado o trabalho, a atividade dele, lidando com animais e tendo que lidar com matar animais e preparar os animais e preparar lã e todas essas coisas, eles acabavam ficando restritos ou restringidos por causa da lei cerimonial. Mas acabou que também por causa disso veio sobre eles um outro tipo de conceito, uma pecha que acabou pegando de alguma forma. Eles não eram confiáveis, de sorte que o testemunho de pastores de ovelhas num tribunal não era aceito. Agora você consegue identificar? Ou você acha que, não, eu não sou tão ruim assim, né? Não, as pessoas confiam em mim, eu sou um cara muito legal. De qualquer forma, tente se transportar e entrar no clima daquele momento. Vamos ver se a gente consegue, ao longo da mensagem, ajustar isso para que tenhamos uma visão clara de por que os anjos surgiram ali, por que eles foram aos pastores, e por que é importante a gente aprender algumas lições aqui. Então, Lucas, capítulo 2, 8 a 20. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Essa é a palavra do Senhor. Irmãos, certamente esse é um texto que nos atrai muito. Tem atraído durante séculos artistas que têm retratado isso. Mas será que captamos realmente o que está acontecendo aqui? Vamos para o texto? Estão prontos para encarar esse texto? Por uns poucos minutos, na verdade.
Então vamos começar. O primeiro versículo: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Como eu disse, pastores, eles eram gente humilde, desprezada, não confiável, e era assim que eles eram vistos. E é interessante que foi para esse grupo, justamente esse grupo, que o Senhor resolveu mandar os seus anjos, pois os anjos não decidem o que eles fazem. Os anjos, ao contrário, obedecem à ordem de Deus. Como diz o Salmo 103, eles obedecem à palavra de Deus, ou seja, no momento em que Deus fala, eles executam a ordem de Deus. Anjos têm grande prazer em executar a vontade de Deus e servir ao Senhor. E o Senhor os mandou para esse grupo de gente humilde. Eles não foram para Herodes, eles não foram para o imperador romano, lá em Roma, eles não foram para alguma família nobre, mas para esse grupo humilde de gente desprezada e não confiável. Mas conforme nós vamos ver, esse grupo em especial de pastores que aqui está, parece ser um grupo de crentes, de piedosos. Sim, quando eu falo piedosos, irmão, não imagina aquela pessoa altamente consagrada, embora o termo seja usado muitas vezes assim. Piedoso, piedosa, é aquele crente, é aquela irmã que ama a Deus, quer andar nos caminhos do Senhor, esforça-se para isso, mesmo quando tropeça às vezes, e insiste em retornar ao Senhor, em buscar a vontade do Senhor para a sua vida. Esse é o crente piedoso. Esses pastores, pelo que o texto vai mostrar, pelo que o texto fala, pelo modo como o anjo se dirige a eles, demonstram ser pastores piedosos, pastores crentes. Você pode começar a pensar aí a própria reação deles quando ouviram o que o anjo disse e o que eles fizeram a seguir, e todas as reações que tiveram a partir daquele momento. Eles estavam ali, e podia ser no mês de dezembro, sim. Um comentarista bíblico esteve na mesma região no mês de dezembro e encontrou lá pastores. Porque, embora os meses de apacentar as ovelhas fossem outros, havia as ovelhas que eram preparadas para os sacrifícios no templo, e elas eram apacentadas naquela região, então eles podiam muito bem estar ali. Meu ponto aqui não é defender que o Natal seja em 25 de dezembro, isso na verdade não é tão importante assim. O mais importante é você não cair numa briga por causa disso, perder seu tempo com o que o texto não está nem preocupado em dizer. Então aqueles pastores poderiam estar ali servindo ao templo, inclusive. A primeira lição que a gente vai apanhar aqui, desse único versículo, é a seguinte: não tente determinar o que Deus vai fazer. Você sempre vai diminuir a glória dele, se fizer isso. Você já ouviu essas igrejas que tentam determinar? Eu determino, eu profetizo e coisas desse tipo. Primeiro, eles entendem erradamente o trabalho do profeta. O profeta não determina nada. O profeta não faz acontecer nada. O profeta tão somente repete o que Deus diz que vai fazer. E ele diz que vai fazer e acontece, porque Deus que disse para ele que ia acontecer, faz acontecer o que Deus disse para ele. Entendeu? É simples demais. Então a gente quer pensar outra coisa, a gente gosta de pensar que a gente tem controle. Então muita gente acaba pensando assim: eu determino, eu tenho fé. Geralmente, essas pessoas estão buscando alguma coisa para si próprias, algum tipo de proteção, de conforto, alguma coisa que melhore suas vidas ou de pessoas que estão perto delas. Sempre, no entanto, elas diminuem a glória de Deus, sempre diminuem o que Deus vai fazer. Talvez se fôssemos nós administrando o trabalho dos anjos, nós diríamos: é melhor vocês irem anunciar isso logo nas grandes cidades. Talvez anunciar isso lá no centro do império, lá em Roma, lá para César Augusto. Deus diz: não, vocês vão a um grupo de pastores, que não deve ser muito grande, mas que estão ali nos arredores, e anunciem a eles, em primeira mão, o que acabou de acontecer. Portanto, irmão, não tem que determinar o que Deus vai fazer. Você nunca sabe realmente o que Ele vai fazer. É por isso que Eclesiastes diz: pela manhã você lança a sua semente, à tarde você não retira a sua mão, porque você não sabe se vai germinar essa ou aquela ou se as duas. Diz também: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai poder tê-lo de volta. Você na verdade não sabe. Você continua cumprindo com a sua responsabilidade, você continua cumprindo aquilo para o que Deus fez você, e deixa o resto na mão de Deus. São pastores que vão ouvir pela primeira vez que nasceu o grande rei, o rei divinal. Não tente determinar o que Deus vai fazer. Você sempre vai acabar diminuindo a glória dele. Ele pode fazer alguma coisa que você não está esperando, começando num ponto onde você não espera. E você vai dizer assim: mas Senhor, isso é uma espécie de Samuel agindo de novo, né? Ou uma síndrome de Samuel.
Deus diz para ele, vai à casa de Jessé. O rei que eu tenho para reinar agora no lugar de Saul está ali. Ele chega lá, vem o primeiro, o filho mais velho, o primogênito. E ele é um cara bonito, ele é um cara alto, ele é um camarada bem apessoado. Samuel diz, certamente é esse, Deus, certamente não é. Passam todos eles. Deus diz, não é nenhum deles. Samuel pergunta para Jessé, tem mais algum aí? Tem. Mas é um mais novo, é uma criança, é um garoto ainda. Ele está lá no campo tomando conta das ovelhas. Manda chamar esse, diz Deus para Samuel, porque é esse. Não devemos determinar o que Deus vai fazer, irmãos, nem tentar fazê-lo. Devemos tentar compreender o que Ele quer de nós, que resposta Ele quer de nós. Você vai ver que os pastores, sem ter muita instrução sobre essas coisas, talvez, tiveram todas as reações corretas no seguir da história. Verso 9, um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. O grego diz, na verdade, que um anjo do Senhor apareceu. Sim, ele desceu, a ideia é que ele vem do céu, um ser celestial. A ideia não é geográfica, a ideia é a natureza, a origem. De que natureza é esse ser? Ele é um ser celestial. E de repente ele aparece ali. Os pastores estão ali, de repente tem alguém no meio deles que não estava antes. E não é um deles. E não é ninguém da vila de Belém. É um ser que está acima deles em algum sentido, de alguma forma, a ponto de deixá-los espantados. E este ser é um anjo. Mas não foi só isso que aconteceu. A glória do Senhor, o resplendor da glória do Senhor, a manifestação visível da glória divina, brilhou ao redor deles. E naturalmente, como qualquer ser humano normal, eles ficaram tomados de grande temor. Os anjos sempre estiveram presentes na vida de Jesus. Você vê aí, foi um anjo que anunciou a concepção de Cristo a Maria. Foi um anjo que anunciou o nascimento de Jesus a José, para que ele casasse com Maria, tendo certeza de que ela não o havia traído, mas de que ela era um instrumento nas mãos de Deus. Foi um anjo e uma multidão da milícia celestial que vieram aqui anunciar aos pastores o nascimento de Jesus. Um anjo também indicou o nome de Jesus, deu nome tanto para Maria como para José. Um anjo orientou José a fugir e a voltar do Egito por causa do rei Herodes. Alguns anjos serviram a Jesus depois da tentação no deserto. Um anjo confortou Jesus na hora do Getsemane. Um anjo removeu a pedra do túmulo de Jesus. 2 anjos estiveram na sua ascensão, ou seja, quando ele subiu aos céus. A volta de Jesus será anunciada pela voz de um arcanjo. E os anjos do Senhor vão recolher os seus escolhidos de todo o mundo, de todos os cantos do mundo. Anjos estão aí sempre, servindo, servem a Jesus e servem aos homens também. Um artista chamado Bernard Blockhorst pintou um quadro dessa aparição da milícia celestial. E o quadro é o seguinte: há alguns pastores, um cão-pastor está perto deles, e eles estão olhando para o céu. Ao fundo tem, numa espécie de redil, algumas ovelhas. E logo em primeiro plano está um anjo. Tem feições femininas muito delicadas e simpáticas. Perto desse anjo está uma espécie de bebê anjo. E atrás dele, mais anjos pequenininhos. E a pergunta que a gente faz é o seguinte: quem tem medo de quem? Você olha para o quadro desse pintor, Blockhorst, e tem vários quadros a respeito da vida de Cristo, mas quando você olha para esse, você pergunta, olha, gente, não dá para nenhum pastor ficar com medo. O mais provável, quando você olha aquele quadro, eu estive olhando hoje, e o pastor tem que dizer, olha, nós não vamos fazer mal a vocês não, podem chegar para perto da gente. Não, anjos são seres assustadores para os seres humanos. Toda vez que eles aparecem e têm que dizer logo, não temas. Como eles falaram aqui, não temas, é o que eles vão falar. E você lembra, não tem só os anjos, mas o resplendor da própria glória divina. Para a gente pode ser difícil imaginar isso, porque mesmo quando você anda pelas ruas mal iluminadas do Rio de Janeiro, há claridade suficiente para você enxergar alguma coisa, mas eles estão nas campinas ali, eles estão nos campos, não há luz nenhuma, não há luz na cidade, não tem aquela luz da cidade que faz com que o céu fique ofuscado, mas agora existe uma luz, o resplendor da glória divina ao redor deles. Certamente você ficaria assustado também. O que aprendemos aqui é o seguinte: os anjos servem aos que vão herdar a vida
eterna. Hebreus 1,14 diz o seguinte: não são todos eles, o texto vem falando dos anjos, espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? É uma pergunta retórica. Sim, é isso que os anjos são. Nós não nos preocupamos com eles e eles não querem que você se preocupe com eles. Eles vêm aqui, eles fazem o que eles têm que fazer. Eles estão atônitos, os próprios anjos estão tentando compreender. Os anjos dependem da igreja para compreender tudo que Deus está fazendo no grande plano de salvação. E aqui também eles estão maravilhados, eles estão tomados por vários sentimentos. É por isso que eles vão dar louvor a Deus daquela forma intensa daqui a pouco. Mas ainda assim eles são assustadores. E os pastores, envolvidos ali pela presença daquele anjo da luz celestial, temem. O anjo vai dizer para eles: fiquem calmos, fiquem tranquilos, minha razão de estar aqui é outra. Anjos servem aqueles que vão herdar a vida eterna. Anjos servem a você e a mim, meu irmão. Eles não querem ser alvos de culto, eles não querem que você fique preocupado com eles não querem que você fique cantando sobre eles. Eles querem que você adore Cristo, eles querem que você olhe para Cristo, e eles servem a Cristo servindo a igreja de Cristo. Talvez você já tenha sido servido por um anjo, talvez você já tenha encontrado um. Talvez você já tenha experimentado um livramento sem saber o que aconteceu, e lá estava um anjo. Talvez ele já tenha ficado visível na sua frente. Nunca se preocupe com isso. Você não tem que se preocupar com isso, mas também não diminua o ministério dos anjos, não diminua o esplendor da glória dos anjos de Deus. Porque senão diminuímos toda a visão do que está acontecendo aqui. São seres obedientes ao Senhor, são seres fiéis ao Senhor, são seres que estão a serviço do Senhor, inclusive servindo pessoas como nós. Talvez eles pensem: por que é tão difícil para esses humanos compreenderem o amor do nosso Criador, o amor do nosso Senhor, a misericórdia dEle? E através do serviço que eles prestam, eles tentam fazer com que nós compreendamos isso também. Os anjos servem aos que vão herdar a vida eterna. O anjo, porém, lhes disse, verso 10, não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. E aqui nós temos algumas lições muito boas. Vou adiantar para você a aplicação disso aqui. A palavra é medicina para nós. Note bem o que o anjo diz: não tenham medo. No caso aqui, o medo é por causa da própria aparição dos anjos, da glória divina. O anjo diz, no entanto, para eles: estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Ele não se preocupa em dizer: eu não vim fazer mal a vocês, eu não vim descer fogo e enxofre do céu, como fizeram uns companheiros meus há uns séculos atrás, lá em Sodoma e Gomorra. Ele se preocupa em transmitir a mensagem que ele tinha para transmitir. E a mensagem era: boas novas de grande alegria. Foi isso que eu vim trazer para vocês aqui. Irmãos, o remédio para o medo sempre está nas boas novas da palavra de Deus. Nós, às vezes, nos entregamos ao medo e buscamos solução para o medo em um monte de situações. Geralmente, nós buscamos solução para o medo, tentando juntar ao nosso redor maior segurança. Seja em que área for, seja pelo que for. O que eu vou fazer? Como eu resolvo? Para me sentir mais seguro. Isso é tão intenso no ser humano que, às vezes, os seres humanos buscam o sentimento de segurança, mesmo quando não há segurança real. Porque há tanta gente que segue rituais de religiões inventadas por homens, criadas por homens ou modificadas por homens. E quando você apresenta a graça, eles resistem à graça, porque eles dizem: não, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu preciso me sentir, eu preciso me perceber mais seguro. Apesar da nossa necessidade, nós geralmente somos iludidos, achando que a sensação de segurança é realmente igual à segurança real. E você pode não estar seguro, mas se achando seguro e satisfeito com a situação. Muita gente para quem você vai falar do Evangelho se sente seguro na religião que foi criado, seguro na religião que abraçou, está seguro porque se sente ali. Se você pedir para ela falar com você, talvez ela nem queira conversar sobre isso. Ela não quer ouvir.
Há muitos crentes que também estão assim. Crentes em igrejas batistas bíblicas reformadas. Eles não conseguem largar a sua ansiedade aos pés da cruz de Cristo. E como é que você faz isso? Não é um sentimento de largar alguma coisa, sentir aliviado de alguma coisa, irmão. Nós não fazemos sessão de descarrego na igreja, não. É a palavra de Deus que é o remédio. A alegria é o remédio para o medo, mas que tipo de alegria? Aquela que vem anunciada na palavra de Deus. E existe alegria, porque tem alegria em muito lugar. Você pensa que é só crente que tem alegria? Não, os não crentes também têm alegria. Deus é muito bondoso e misericordioso para isso, mas existe também a grande alegria. O anjo disse, eu trago boas novas de grande alegria. E aqui Pedro talvez possa nos ajudar no capítulo 1 da sua primeira carta, no verso 8, quando ele diz, aqueles crentes que estão padecendo perseguição e creram em Cristo, ele diz, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, em Jesus, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. Então existe alegria, existe prazer na criação, na graça comum, mas existe alegria indescritível e cheia de glória, e essa só aqueles que creem nele, em Cristo Jesus, têm. A solução para os meus medos, para as minhas ansiedades, não é buscar uma sensação de estar tranquilo, de estar mais seguro. A solução é me voltar para a palavra, é me voltar para as boas novas, é talvez voltar para esse texto de Lucas, ou para tantos outros na palavra de Deus, em que Deus disse, eu vim para que vocês sejam salvos, como nós acabamos de cantar. Eu vim para salvar. É isso que o anjo está dizendo. Eu estou trazendo novas de grande alegria, que será para todo o povo. Para vocês e para tantos outros, grandes e pequenos, ricos e pobres, nobres e não nobres, tanto faz. Alegria para todos. É aquela alegria que não depende de circunstâncias. Ela é, e Pedro só conseguiu achar essa palavra, indescritível, e adicionar, cheia de glória. Eu disse no domingo passado, nós somos feitos para a alegria. Adão foi feito para a alegria de encontrar-se com o seu Criador toda a viração do dia. Essa alegria só foi quebrada quando nossos primeiros pais resolveram romper com a palavra que tinham recebido do Criador e crer na palavra do inimigo. De repente aquele fruto dava uma sensação de segurança. De repente aquele fruto dava uma sensação de realmente entender tudo o que estava acontecendo, de poder realmente administrar melhor tudo o que estava acontecendo. E quando eles creram em outra coisa que não foi a palavra do Criador, eles perderam imediatamente a alegria. E com ela se foi a segurança, e com ela se foi o prazer, e com ela se foi a paz. E se não se perdeu tudo isso na criação de forma completa, é porque a graça comum do próprio Criador continuou agindo na criação. Essa é a aplicação aqui desse versículo 10 para nós. A palavra é medicina para nós. Você tem buscado cura na palavra, irmão? Não é daquela forma mística de tentar ver um versículo, ditar umas palavras de ordem para ver se controla Deus, se obriga Deus a fazer alguma coisa. É a consolação, o fortalecimento, o encorajamento nas promessas da palavra dele. A palavra é medicina para nós. Verso 11 é que hoje na cidade de Davi lhes nasceu, e o anjo diz Salvador. Ele não diz como está em muitas versões, inclusive na nossa, não diz o Salvador, que é Cristo o Senhor. É mais ou menos como se ele estivesse dando, no grego funciona assim, você tira o artigo e você dá ênfase à palavra. Nasceu Salvador, vocês têm Salvador agora. Tem Salvador aqui. Imagina alguém que está sendo levado com um grupo numa floresta e tem um guia. Mas de repente alguém lá que não está muito habituado começa a desconfiar, talvez comece a levantar questões. Será que não era melhor a gente ir por ali? Será que não é melhor talvez por aqui? Olha, esse caminho aqui parece. E aí o guia vira e diz assim, gente, tem guia aqui.
Às vezes o pastor tem que fazer isso na igreja. Gente, a igreja tem pastor. Você não precisa ir atrás de outro, não. Tem pastor aqui. Se não tiver, a igreja tem que dizer, você não está pastoreando, você não está pregando a palavra. Mas enquanto o pastor está pastoreando, enquanto está pregando a palavra, um tem que dizer para o outro, a igreja tem pastor. Notou? Não tem artigo. Essa é a situação aqui. Tem Salvador. Não tinha, agora tem. Não tinha Salvador sobre a terra, agora tem Salvador sobre a terra. É isso que o anjo está dizendo. Na cidade de Davi, lhes nasceu Salvador, que é Cristo, o Senhor. Essa é a única vez nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, em que Jesus é chamado de Salvador, e é pela boca dos anjos. É a única vez. Não é que a ênfase não seja dada, não. Pelo contrário, está sendo dada a ênfase aqui, agora. Em todos os 3 evangelhos você vai descobrir os textos falando que ele salva. E ele próprio dizendo, eu vim salvar o que se havia perdido. Eu vim buscar e salvar aquilo que havia se perdido. Ele é Salvador, Ele é Cristo, Ele é Senhor, Ele é o Messias e Ele é Senhor. Você tem que juntar as 3 coisas. Ele veio salvar. Ele é ungido, escolhido, o Messias. Cristo é a palavra grega que traduz o hebraico Messias, que eu estou aqui falando de forma transliterada. O ungido, o escolhido, aquele que traz salvação. Aquele que vem. Aquele que executa a obra, que realiza a obra. Mas Ele é Senhor também. E você não pode ter um sem ter o outro. Você tem o Salvador, você tem o Cristo de Deus, você tem o Senhor. E aqui eu me lembro também da tese de Locke. Você lembra daquele semideus, falso Deus? Não existe aquele Deus chamado Locke em Os Vingadores. Lembra disso? Tem uma sequência que ele vai para justamente onde? A Alemanha. E lá ele resolve fazer todo mundo se ajoelhar. E ele começa com um discurso dizendo assim, não é mais fácil assim para vocês? Vocês foram feitos para se ajoelharem, vocês foram feitos para servir. Ele está certo. O problema ali é que ele está correto. Nós fomos feitos. Agora, vamos observar as lentes pelas quais nós devemos olhar isso? Nós fomos feitos para servir na criação. Sim. Nós não fomos feitos e o Senhor, depois de ter criado Adão, ter criado Eva, disse assim, muito bem, e agora? O que vocês querem fazer? Como vocês gostariam de viver aqui? Não, o Senhor deu ordem para eles. Disse como eles deveriam agir como seres humanos, como família, como grupo social. Disse para eles como eles deveriam tratar a criação, os animais, os elementos químicos, as frutas, as árvores, a plantação, tudo. Disse para eles como deveriam se relacionar com Ele mesmo, descansando um dia. E se encontrando com Ele todos os dias. Deus não perguntou para eles, vocês gostariam de? Não, Deus disse, é para isso que eu criei vocês. Vocês foram feitos para servir. Mas aqueles são vice-gerentes de Deus, nós éramos vice-gerentes de Deus na criação. O cargo ainda é nosso de certa forma, mas agora somos muito atrapalhados, nós acabamos com tudo, porque depois da criação veio a queda. Nós fomos feitos para servir e agora, sob os efeitos da queda, nós esculhambamos o negócio todo. Nós queremos obrigar outros a nos servir, não gostamos de servir aos outros, não queremos servir a Deus, queremos servir a nós mesmos, e quando damos por nós, o que nós nos tornamos? Servos do pecado, escravos do pecado. O Senhor Jesus disse, quem comete pecado é escravo do pecado, e só Ele pode nos libertar. Daí, fomos feitos para servir, e a libertação vem com a redenção em Cristo Jesus, e agora estamos livres de servir ao pecado. Não precisamos mais servir ao pecado como escravos, mas somos servos do Senhor. Ele é Salvador, Cristo, o Senhor. Servos de Cristo, meu irmão, você é servo de Cristo. Nós não entendemos o que é servo, porque nós somos servos com muitas vontades. Nós somos escravos que querem escolher. Nós estamos pensando que na primeira criação não deu, Adão não recebeu essa proposta de Deus, mas agora, quem sabe, na segunda criação, a nova criação, aconteça isso. E nós vamos falar para Jesus, Jesus, deixa eu dizer como eu quero viver agora nessa nova fase da minha salvação. Não, Ele já nos disse o que Ele quer que nós fazemos, que nós façamos, que nós devemos fazer. Isso já nos foi dito, não sou eu, não é você, nós não escolhemos isso, isso é dado por Ele, a ordem é dada. E, irmão, nós fomos feitos para servir e vamos servir na consumação também. Você não pense no céu como uma grande aposentadoria. Sofri muito aqui na terra e agora eu vou descansar. Não, irmão.
vai ser aquilo que devia ter sido lá no Éden com mais alguma coisa. Que mais alguma coisa é essa? Mais toda a glória que o Filho trouxe consigo no advento. As boas novas, e essa é a aplicação, da chegada do grande rei, nos conduzem de volta ao verdadeiro lar. O verdadeiro lar que eu estou falando é o seguinte: aquilo que era no Éden, mais toda a glória que Cristo veio trazer. Nós não temos ideia do que é servir debaixo da consumação, quando tudo for cumprido, quando todo o pecado tiver sido resolvido, porque faltará resolvê-lo na vida daqueles que ignoram a graça, que ignoram Cristo. Quando o pecado tiver sido extirpado de nós, não temos ideia do que é servir ao Senhor por toda a eternidade. Certamente, irmão, você não vai ficar cantando um hino após outro durante toda a eternidade. Versículo 12: isto servirá a vocês de sinal, vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Note, não houve ordem, só houve insinuação. O anjo não disse, vão lá. O anjo disse, olha, vocês vão encontrar, o sinal é esse, de que nasceu Cristo, o Senhor, o Salvador, na cidade de Davi, em Belém, aqui perto, vocês vão encontrar uma criança envolta em faixas e colocada numa manjedoura. Não houve ordem, esses pastores, porém, eram homens crentes. Certamente eles estavam aguardando isso, eles entenderam, eles falaram, Cristo, o quê? Sim, irmão, todo mundo tinha alguma ideia disso. Era uma esperança, mas esses homens parecem ter algo peculiar com eles. Uma sensação peculiar de expectativa. De modo que quando eles ouvem isso, eles vão. Eles recebem a orientação do anjo e eles vão. Eles são piedosos. A lição aqui é a seguinte: o que você precisa está muitas vezes onde você não procuraria. Você tem que confiar no Senhor. Talvez eles mesmos, por mais piedosos que fossem, deixados por si próprios, fossem procurar Cristo em Jerusalém. O Salvador, o Cristo, o Senhor, deve ter nascido na cidade do grande rei. Não, nasceu na cidade quando o grande rei Davi ainda não era rei. Ainda era só um pastor de ovelhas. E eles não questionaram isso, os pastores não questionaram isso. Foi dada a direção e é para lá que eles irão. Muitas vezes o que você está precisando, irmão, está na coisa mais simples, mais próxima a você, e você está procurando longe, está procurando em alguma coisa sofisticada, está procurando em alguma coisa, talvez, quem sabe, uma doutrina que seja mais intelectualizada, ou numa doutrina que emocione mais, e às vezes a coisa está na simplicidade da palavra de Deus ali, você está simplesmente ignorando o que o anjo está dizendo. Você não vai precisar ir lá em Jerusalém, que não era tão longe, mas era muito mais longe do que a vila de Belém. Você não vai precisar tentar entrar no palácio de nenhuma realeza a essa hora da noite. Não, você vai ali naquela vila, que lá numa manjedoura, envolto em faixas, há um menino. Esse menino é o grande rei. Verso 13, de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Algumas versões dizem entre os homens de boa vontade. A versão é possível, a tradução é possível no grego, mas apesar da tradução possível, ela só fica realmente completa se você disser que é da sua boa vontade, a boa vontade de Deus, aos homens da boa vontade de Deus. Você entende? Aos homens que Deus escolheu, de acordo com o seu beneplácito. Aos homens que Deus, aos seres humanos que Deus resolveu separar para si, de acordo com a sua própria vontade. Os anjos não estão de forma nenhuma colocando os homens, os seres humanos na frente, eles estão colocando Deus na frente. Por isso nossa tradução corre muito bem quando ela diz, aos homens a quem Ele quer bem. E que Deus queira bem seres humanos que são pecaminosos, deixa os anjos maravilhados. Que Deus queira bem seres humanos que são rebeldes contra Ele, inclusive muitas vezes depois que são salvos por Ele, e isso deixa os anjos atordoados. Os anjos ficam maravilhados com isso, irmãos. Eles ficam atônitos com isso. Como eu disse, eles estão tentando compreender tudo o que Deus está fazendo, toda a glória que Deus está manifestando na salvação humana. Novamente, é Pedro quem nos ajuda no capítulo 1, verso 12 da sua primeira carta. Ele diz, a eles, aos profetas do passado, lá do Antigo Testamento, foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, a igreja de Cristo, no tempo de Pedro, e nós agora,
ministravam eles as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho. Pedro está dizendo o seguinte: aqueles que vieram antes, os profetas, eles não tinham uma ideia completa de tudo, mas eles sabiam que estavam, de alguma forma, ministrando para algo que viria depois. Várias vezes isso aparece na Bíblia. Uma delas, para citar apenas uma, é o próprio Moisés, quando ele diz: olha, vai se levantar alguém, um profeta semelhante a mim, vocês têm que ouvi-lo. Mas Pedro completa esse versículo, depois que ele fala desse mistério, depois que ele fala do Evangelho, ele diz: coisas essas que anjos desejam contemplar. Pesquisar, a expressão grega aqui, ela significa aquela pessoa que estica o pescoço para olhar uma coisa. Você já fez isso alguma vez? Já, tenho certeza que sim. Não sei se em toda situação você deveria ter feito isso não. Mas significa, sabe, quero ver com clareza o que está ali. É isso, os anjos querem perscrutar, que é outra tradução tem essa palavra. Eles querem contemplar, eles querem compreender, eles querem olhar o que Deus está fazendo. A igreja ajuda os anjos a compreender. Anjos não são oniscientes, onisciente só Deus. Eles são maravilhados com isso. É por isso que eles vão cantar. Eles ficam atônitos com isso. Aliás, o texto em nenhum momento diz realmente que eles cantam, diz que eles louvam e dizem. Mas pode ser, porque a métrica do que eles falam aqui é muito boa para qualquer música, tanto que a gente canta isso, né? Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Irmãos, a iniciativa de Deus deveria nos deixar tão atônitos quanto deixou os anjos de Deus. E aqui eu colocaria a palavra do reverendo Heber Campos, a iniciativa e a acabativa, como diz ele. Ele diz: Deus tem a iniciativa e a acabativa na obra da salvação. E isso deixa os anjos atônitos e deveria nos deixar. Por favor, não se deixe acostumar demais com a salvação. Ela não é um negócio que você controla, ela não é um negócio que você domina, é um negócio que você compreende cada detalhe. Na sua caminhada, na minha caminhada, nós vamos muitas vezes olhando para a nossa trajetória e tentando entender por que é que Deus insiste comigo, por que é que Ele não abre mão de mim, por que é que além de ter enviado Jesus, Jesus morreu por mim, quando muitas vezes eu quero desanimar, e olha, o nosso desânimo soa como uma afronta a Deus. É como se Jesus pudesse chegar para nós e dizer assim: você não viu o que eu fiz por você? Você não viu o que eu passei no Getsemane? Você não viu como eu nasci? A humildade, a simplicidade. Você não viu que eu abri mão da minha glória, embora não da minha divindade, mas abri mão disso, eu vim, me esvaziei da glória. Você não viu que eu passei na cruz? Você não viu como eu fui taxado como criminoso, como um falso mestre? E você vem me dizer que você está desanimado? Só que Deus é tão bom, o Senhor Jesus é tão bom, que o nosso desânimo não coloca falando essas coisas para nós. Quem está falando isso para você sou eu. Você não vai ouvir isso de Cristo. O que você vai ouvir de Cristo é o seguinte: anda, meu filho, eu vou te ajudar a dar mais um passo. Segura a minha mão que eu vou te ajudar a caminhada. Vem, anda do meu lado, anda junto comigo, que eu vou continuar fortalecendo você. É como se ele dissesse: eu fiz tudo e ainda faço um pouco mais. É ele quem diz isso. E isso deixa os anjos atônitos. Os anjos, que coisa maravilhosa. É por isso que eles louvam a Deus do jeito como louvam. Se esse era o Natal dos anjos, os próximos versos falam sobre o Natal dos homens. Quando os anjos se afastaram deles, dos pastores, e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos rápido a Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. O texto grego diz que é como se eles estivessem dizendo continuamente e repetindo uns para os outros: escuta, vamos, entendeu? Eles ouviram tudo que o anjo falou, eles ouviram o louvor dos anjos, e quando os anjos se ausentaram, eles ficaram ali: uau, gente, que maravilha, vamos fazer aqui um altar. Não, eles dizem, o anjo disse, está em Belém, numa manjedoura, envolta em panos, vamos lá, vamos, e foram. Eles são crentes, eles se deixam impactar pelas coisas de Deus. E aqui está uma lição para nós: irmão, deixe-se impactar pelas coisas de Deus.
E aqui eu preciso abrir um parênteses para dizer o quê? Dizer que as coisas de Deus não são só quando Deus ressuscita uma pessoa, cura uma doença incurável, dá um livramento daqueles que o carro explode, pega fogo, o avião cai e a pessoa sai ilesa. Não! As coisas de Deus são todas as coisas que Deus faz para manter a sua igreja pura diante dele em Cristo Jesus, apesar de nós sermos quem nós somos. As coisas de Deus são o que Deus tem feito por você diariamente. Deixe-se impressionar por isso. Os pastores certamente ficaram impressionados com a presença daquele anjo, que de repente se materializou do lado deles. Certamente ficaram impressionados com a luz da glória de Deus. Depois com a multidão dos anjos. Mas nada disso tirou da cabeça deles que eles ainda não tinham visto o centro daquele negócio todo. Você percebeu? O centro daquele negócio todo não era aquele grande show angelical. Era aquele garoto na manjedoura. Aquele bebê na manjedoura. Então, mesmo vendo tudo aquilo, eles não falaram, uau, gente, eles falaram o seguinte, olha, gente, não é aqui, é lá onde ele disse, vamos para lá. Deixe-se impactar pelas coisas de Deus, senão você vai ficar igual Moisés só no primeiro momento na sarça ardente. Lembra como foi? Ele chega, ele vê aquele arbusto que está se queimando, mas não se consome, ele olha para aquela planta e ele diz, uau, que negócio, eu vou chegar, vou olhar mais perto isso, e daqui a pouco ele ouve uma voz. Então ele percebe que o grande negócio que está acontecendo ali não é aquela planta que não se queima, é que Deus está presente naquele local e que Deus presente naquele lugar não pulverizou o pecador que apareceu por ali, no caso Moisés. Crentes se deixam impactar pelas coisas de Deus. Os versos seguintes, foram depressa, encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. A obediência deles a uma ordem que nem foi dada, mostra a piedade deles. Nada impressionou tanto quanto, olha, nasceu o Salvador. 2, eles não se deixaram impressionar pelas condições humildes da situação. Vocês notaram o contraste? Anjo, luz, coral angelical, uma estribaria, uma manjedoura e uma criança, filha de um casal simples. Parece que a única coisa que está ecoando na cabeça desses pastores é a promessa se cumpriu. A promessa se cumpriu. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eles não se deixaram impressionar nem pelo grande espetáculo, nem pela situação humilde. Eles foram lá. 3, crentes, por causa disso, divulgam as boas novas, porque as boas novas é que são realmente o centro do negócio todo. Cristo, de alguma forma. Cristo nasceu, Cristo morreu, Cristo vai voltar, Cristo quer você. Renda-se a Cristo. Essas são as boas novas. Ou seja, os crentes buscam estar prontos para obedecer a Deus. É isso que eles fazem. Crentes buscam estar prontos para obedecer a Deus. Meus irmãos, a glória de Deus pode aparecer aqui. Tem gente querendo ver a glória de Deus. Se a glória de Deus aparecesse aqui, acho que todos nós estaríamos correndo, alguns se atirando pela janela. Toda vez que a glória de Deus aparece no Antigo Testamento, é basicamente isso que acontece. Pessoas caem ali, pessoas saem correndo, pessoas esvaziam o local. Deixemos-nos maravilhar pela glória de Deus nos falar na sua palavra, do Espírito habitar dentro de nós, dele cumprir todas as suas promessas e de que ele ainda vai cumprir tudo o que ele prometeu. Os crentes buscam estar prontos a obedecer a Deus. Penúltimo verso. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E aqui você vê o contraste de Maria com as pessoas que ouviram as notícias pelos pastores. As pessoas, seriamente, as pessoas estão no verso 18. Todos que ouviram se admiraram das coisas relatadas. Se admiraram. Uau, nossa, que será? Será que é mesmo? Mas esses caras são pastores. Você pode imaginar toda essa conversa. Mas a atitude do crente é outra. O crente guarda isso na mente. É isso que significa guardar no coração. Guarda na mente, guarda ali. Maria é como se ela estivesse colocando uma coisa ao lado da outra. A gente deveria ser bom em fazer isso, entesourar as coisas de Deus. Colocar uma coisa ao lado da outra sempre. Ter isso ali. Lembrar sempre.
Nós somos feitos para lembrar, irmão. Crente é um povo que lembra. Não pode ser um povo que esquece, é um povo que lembra. É por isso que Jesus instituiu a ceia do Senhor. Ele disse: façam isso em memória de mim. Nós nos lembramos. Maria, colocando, o termo grego significa colocar uma coisa ao lado da outra e juntando, está sempre ali. Quando ela precisa, vai lá e abre e olha o que o Senhor tem feito. Nunca se fala na Escritura da conversão de Maria, mas certamente, por tudo que se diz, inclusive mais adiante, nos Evangelhos em Atos, você vai ver que ela se tornou adoradora daquele que nasceu do ventre dela. Isso pode ser mais difícil do que você imagina. Qualquer mãe aqui deve estar me entendendo, né? Espera aí, dá uma olhada para o seu filhinho aí, seu anjinho que você tem aí. Maria tinha lá, ela ia guardando todas essas coisas, porque o filho dela seguia um caminho diferente, tinha uma natureza diferente, na verdade, tinha duas. Ele era perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Os eventos divinos precisam ser guardados em nossa mente, irmãos. Por isso que nós guardamos a palavra de Deus. É por isso que o salmista escreveu: escondi, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Finalmente, o verso 20: os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Primeiro, a obediência recompensa sempre. Viu? Eles foram lá, eles viram o cumprimento da promessa. E coisa boa, né? Ouviram ali do anjo, e eles poderiam ter dito: será que nós tivemos uma ilusão em grupo? Algum tipo de coisa que nos atingiu? Não, eles vão até Belém, lá eles veem a promessa se cumprindo. Mas não foi só a promessa das Campinas para a vila de Belém, não. Foram as promessas dos profetas se cumprindo ali naquela manjedoura. Segundo, a alegria vai além do que se vê. Ela considera o que se ouviu de Deus. Eles viram a grande glória, o anjo, os anjos, o louvor. Eles viram a estribaria, a manjedoura, o casal humilde. Mas, acima de tudo, eles deram ouvidos ao que eles receberam, as palavras de Deus transmitidas pelo anjo. Meu irmão, dê valor às palavras de Deus que você ouve. Terceiro, a alegria se fundamenta na fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Quando Deus cumpre as promessas na sua vida, louve a Deus. Quando Deus cumpre promessas específicas que por algum motivo Deus deu a você, e elas vêm na forma de um livramento de alguma coisa, de alguma bênção que Ele dá a você, meu irmão, não se limite simplesmente a dizer: eu queria agradecer a Deus porque recebi isso. Deixe-se impressionar por isso, porque isso não deveria acontecer conosco. Nós deveríamos estar todos debaixo do juízo eterno de Deus. No entanto, Deus se compromete com sua própria palavra. Ele se interpõe a Ele mesmo como testemunha de si, porque não tem mais ninguém além dele, de que cumprirá tudo o que prometeu a pessoas como nós. Deus cumpre essas coisas, e cada vez que Deus faz isso, nós deveríamos exultar de alegria. Por exemplo, estar reunidos aqui agora, e não é uma reunião comum. Sério, fala aí, por que você está parado aí ouvindo um cara que está expondo um texto e você está pensando: esse culto está demorando muito, estou doido para aquela comida que está lá. E as crianças estão aí, as crianças, né, o tempo de atenção delas já foi. Bem que eu acho que o tempo de atenção das crianças desta igreja aqui é acima da curva, né? É um ponto fora da curva, mas enfim. Por quê? E por que pior que isso? Domingo que vem você volta. É graça. É por isso, não perca seu tempo ouvindo alguém que não está expondo a Escritura. Não importa que milagre possa se dizer que está acontecendo naquela igreja, naquele lugar, naquele grupo, não perca seu tempo. Mas dê valor à palavra de Deus que você ouve, porque a alegria se fundamenta na fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, e você ouve as promessas dele na pregação, na exposição da palavra dele. Por último, essa é a aplicação final. Nós fomos feitos para a alegria, e ela começa com a vinda do grande rei.
Aquele dia a alegria começou. Ela já estava programada, naquele dia ela começa realmente. É por isso que os anjos cantam, louvam a Deus, e o anjo disse: eu trago para vocês novas de grande alegria, que serão para todo o povo. Nasceu para vocês hoje. Olha só, ele fala assim, vos nasceu, na versão antiga, né? Nasceu para vocês, mas é para nós. É tipo assim, olha, o Senhor está mandando um presente para vocês. Nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A alegria chegou e a alegria não vai mais embora. Eu não vou pedir para você cantar aquela velha canção que diz essa alegria não vai mais sair. Lembra disso? Isso revela a idade da gente, tá? Essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair de onde? De dentro do meu coração. Porque não vai mais sair mesmo. Não vai. Não tem como. Ela veio para ficar. Todo aquele que a recebe se torna residência da alegria. Cristo fala muito de alegria. Ele diz: eu ensinei essas doutrinas para vocês, para que vocês tenham alegria, a minha alegria em vocês, e ela seja completa. Fomos feitos para a alegria, e ela começa com a vinda do grande rei. É por isso que nós celebramos o advento e fazemos bem em celebrá-lo com alegria. Que o Senhor nos encha dessa percepção dos pastores, essa prontidão em ouvir alguma coisa e dizer: gente, Deus fez algo, vamos examinar isso. Deus disse isso, vamos lá olhar o que Ele fez. E depois começam a falar para os outros. Eles não estão interessados em dizer: gente, ninguém acredita em nós somos pastores. Mesmo que nós aqui sejamos pessoas que estamos aguardando essas coisas acontecerem, nós estamos no grupo maior. Você já nunca se sentiu assim, não? Você diz assim: eu sou crente, a pessoa olha para você estranho, já acha que você é retrógrado. Tenta dizer então: eu sou pastor. Eu sou pastor. Pegando dízimo dos irmãos, né? Oh, quem dera. Os pastores não quiseram saber disso, irmãos. Foram anunciar. Se alegraram e voltaram depois, voltaram para o trabalho deles, voltaram para lá. Mas certamente eles nunca mais foram os mesmos. Eles não sabiam tudo o que ia acontecer. Eles não tinham ideia do que Cristo ia fazer ainda. Eles não pensam que eles tinham uma cristologia já preparada lá, não. Esse garoto ele vai para a cruz e na cruz... Não, eles não sabem nada disso. O que eles sabem é o seguinte: Deus cumpre suas palavras e eu vou continuar confiando na palavra de Deus. A mesma coisa que eu e você fazemos quando cremos no Evangelho. Deus cumpre a sua palavra e nós vamos continuar confiando na palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe na celebração de cada Natal que Ele nos permitir celebrar juntos. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar. Depois vamos cantar o tradicional Noite de Paz, para encerrar o culto, encerrando-o de fato logo após com oração silenciosa. Pai querido, nessa data em que muitas pessoas estão buscando alegria em fontes que não podem alegrar de fato, nessa data em que outros estão tristes por perdas que aconteceram, outros que estão experimentando tristeza por estarem com alguma dificuldade, Senhor, não permita que nenhum dos que aqui estão e que creem em Cristo, não permita que nenhum defina a sua própria existência por essas coisas. Que nós nos definamos pelo grande Rei que veio e pelo fato de que o nosso Rei quis morrer em nosso lugar na cruz. Ó Deus, que o meu Rei tenha querido morrer em meu lugar é algo que eu não posso compreender. Mas ajuda-me a ficar espantado com isso, juntamente com meus irmãos, Pai. Para que, como os anjos e como os pastores, nós fiquemos extasiados com a grande obra de salvação que Tu estás a realizar até que Jesus volte. Alegra, pois, o nosso coração no Evangelho, na graça de Cristo, nas promessas que o Senhor sempre cumpre, para que a nossa alegria seja aquela alegria indescritível e cheia de glória da qual fala o apóstolo Pedro. Dá-nos a Tua graça, Senhor, com relação a isso. Abençoa o restante das nossas atividades aqui e abençoa o Teu povo, Senhor, para que continuemos a crescer na graça e no conhecimento de Cristo. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.